A gente estudou, começou a estudar na aula anterior, a parte da educação, mais especificamente ligada à educação dos mais jovens, ok? Isso é uma temática que a gente vem explorando aí nos nossos últimos capítulos, né? A questão dos mais jovens, questão juvenil. E a gente viu que a educação dos mais jovens, até esse período que a gente vai ver agora, da Revolução Industrial, né? Pós-Revolução Francesa também, ela era diferenciada se comparada ao que vai ser, né? Essa pós-revolução industrial e francesa. E é muito importante que a gente levantou a relação entre educação e socialização. Então, se o Durkheim, por exemplo, ele utilizava a palavra educação quando ele queria se referir ao que hoje em sociologia nós chamamos de socialização. Ou seja, o processo de inserção dos indivíduos mais jovens na sociedade por meio da transmissão, né, das regras da sociedade, da cultura, dos valores, conhecimento e assim por diante. Tá bom? Então, esse inclusive é um dos significados da palavra educação no nosso idioma, né, no uso corrente que a gente faz. Então, a gente viu que até ali o século XVII, né, e aí falando especificamente da sociedade europeia, até o século XVII, mais ou menos, a educação do indivíduo, no sentido de socialização, a educação barra socialização, é mais fácil assim, ela era não desvencilhada da própria convivência dele com o mundo do seu grupo, né, com o mundo adulto. Não havia uma separação radical entre o espaço e a vida do mais jovem e do espaço da vida dos mais adultos. Então, para todos os efeitos, o que hoje a gente considera um adolescente, há 500 anos atrás já era considerado um adulto, tá bom? Um jovem adulto. Então, a gente vê que esse sujeito, ele tinha uma convivência muito próxima com a comunidade dele. Lembremos que nós estamos falando de sociedades cuja interação se dava em espaços de poucas pessoas convivendo, né? Ah, mas já existiam as grandes cidades. Sim, mas a maioria esmagadora da população mundial vivia no campo. Então, a socialização da maioria dos sujeitos era uma socialização voltada para o campo, né? Então, é só com o crescimento urbano, né, a partir da Revolução Industrial, né, mas século XVII, XVIII, XIX, que a gente vai ver que o que acontecia de forma muito reduzida nas cidades, ou seja, aquela educação dada ao burguês, né, a educação formal, essa educação formal, ela passa a ser dada para um número cada vez maior de pessoas. As crianças estão brigando aqui. Um número cada vez maior de pessoas. Então, isso torna-se um ideal. Por quê? E aí a gente já cai no conteúdo da nossa aula de hoje. A Revolução Industrial e a Revolução Francesa, ou como dizia o historiador inglês, o Eric Hobsbawm, a dupla revolução, ela vai dar origem ao mundo contemporâneo, né? A idade contemporânea. E esse mundo contemporâneo, ele tem como principal base de apoio intelectual o iluminismo. E o iluminismo tem como principal meta de defesa, digamos assim, a defesa do uso da razão, para a organização da sociedade e para a interpretação dessa mesma sociedade. Esse é o pano de fundo intelectual. E esse mesmo pano de fundo intelectual, ele casa do ponto de vista técnico e intelectual com o próprio capitalismo.
Então, a Revolução Industrial e a Revolução Francesa, elas ocorrem mais ou menos no mesmo período, né? A Revolução Industrial ela começa, né, para todos os efeitos, ali na década de 1760, e a Revolução Francesa na época de no ano de 1789. Lembrando que a Revolução Iluminista já tem precedente com a independência dos Estados Unidos. Então, é uma época de transformação. Essas duas revoluções, inicialmente, elas não têm nada a ver uma com a outra. Uma é revolução no campo político, a outra é revolução no campo econômico. Só que elas casam. Por quê? O capitalismo industrial, ele defende uma técnica utilizada para melhor produzir e defende também a tecnologia utilizada na produção. E a tecnologia ela é filha do saber científico. Ela é filha do saber racional. Um minuto só, pessoal. Bom, então, pessoal, inicialmente, essas duas revoluções, elas ocorrem independentes, mas elas casam porque, do pano de fundo intelectual, elas não são tão diferentes. Então, assim, a Revolução Industrial, ela é fruto da tecnologia, que é fruto do saber científico, que é fruto do saber racional. Então, nesse sentido, os pressupostos iluministas, eles são muito bem recebidos pela economia capitalista. Então, o que acontece? Enquanto para esses grandes empresários a educação técnica era algo importante porque ela preparava melhores trabalhadores, do ponto de vista do iluminismo, do liberalismo, a educação ela trabalha e produz melhores seres humanos. Então, reparem, nós, das duas formas, cada uma de um jeito, nós estávamos falando sobre melhorar o comportamento humano. A mesma ideia que anima a escola, que vem lá do grego. Ou seja, o indivíduo, por meio da educação, por meio de uma educação, de um polimento, digamos assim, de um cultivo, ele pode melhorar, ele pode desenvolver e explorar mais as suas aptidões. Então, essas duas ideias sobre a educação técnica de um lado, a educação humanista do outro, elas casam. Assim, elas não estão tão distantes da realidade da escola brasileira, né? Que assim, vocês estão aprendendo um conjunto de ofícios, de conhecimentos que a princípio serão necessários para vocês da vida no mercado de trabalho, mas também para a vida em sociedade. Então, assim, uma coisa não é excludente em relação à outra. Então, a gente vai ver que essa nova sociedade, ela nasce com mentalidade diferente, com uma mentalidade mais técnica, racional, ou técnico-racional. Isso é importante para a gente entender o que a gente vai falar mais um pouquinho para frente. Essa mesma sociedade, ela é uma sociedade que se quer livre. Então, o trabalhador fabril, ele é um homem livre, né? Livre para quê? Para aceitar o salário que lhe impõe. Ah, mas o salário não é bom, as condições são ruins, professor, a gente já estudou isso. Ok, tudo bem. Mas ele é livre, abre aspas, livre para recruzar. Ele é livre para empreender. Ele não é um escravo. Ele não é um servo. Ele não está preso a nada. Ele é uma pessoa livre para tomar as suas decisões. E que decisões são essas? Aí, sociedade, primeiro ponto, sociedade livre e contratual. O que é um contrato, pessoal? A gente falou um pouquinho quando falou do Hobbes, né? Sociedade contratual, contratualismo político, contratualismo no Locke e nos outros pensadores depois. Um contrato, pessoal, ele é um acordo feito por pessoas livres. Então, se eu faço um contrato com vocês, é porque nós somos livres para aceitar ou recusar. Daí nasce um novo pacto social. Porque esse pacto social
a ser construído na nossa sociedade contemporânea, ele é um pacto em que sujeitos livres entram em acordo para dizer basicamente o seguinte: olha, nós aceitamos os papéis sociais que nos cabem. Nós aceitamos as condições que estão postas. Nós aceitamos os termos de determinado contrato. Então, reparem, é uma sociedade em que a liberdade ela é importante para as tomadas de decisão. É um novo pacto social. É um pacto baseado em acordo de homens livres. Aí surge uma questão muito complicada, que é a questão muito simples, que é o seguinte: nós estamos falando de uma sociedade de massas. Nós estamos falando de cidades com milhões, centenas de milhares de pessoas. Imagine São Paulo hoje, 10 milhões. Muita coisa. Londres do século XIX, com 1 milhão, era gente pra caramba, né? Ainda é hoje em dia. Então, a pergunta muito simples que o sociólogo deve fazer é o seguinte: tá, tudo bem, todo mundo é livre, né, para fazer o que bem entender. Como é que eu vou fazer 1 milhão de pessoas livres entrarem em acordo sobre questões, por exemplo, relacionadas à lei? Ah, professor, é só o bom senso, né? Mais ou menos, né? Vou falar uma coisa bem descarada para vocês. Para a gente que trabalha e compra as nossas coisas, uma lei que proteja a propriedade privada é interessante. Eu gosto da lei que protege a propriedade privada porque eu dei um duro para comprar meu carro. Não quero ninguém tomando ele. Agora, para o cara que é ladrão, que não quer trabalhar e quer tomar o dos outros, a lei da propriedade privada é um empecilho para a vida dele. Por quê? Porque ele não vai conseguir as coisas fáceis, né? Ele corre o risco de ser preso, ser punido e perder um bom tempo da vida dele atrás das cadeias. Estamos pensando numa sociedade ideal, tá bom? Mas não é isso. Para o sujeito que é um criminoso, a lei que protege a propriedade privada é uma coisa ruim. A pergunta que se faz é: como é que eu vou fazer para poder colocar 1 milhão de pessoas dentro de um espaço urbano minimamente organizado? Gente, são 1 milhão de indivíduos livres para escolher fazer, abre aspas, o que quiser. Então, o Michel Foucault, que a gente vai estudar, ele tem um livro chamado Vigiar e Punir. Quem for fazer direito já pode comprar esse livro, porque vai estudar com certeza. Que ele estuda o sistema prisional francês. E ele, nesse livro, vai lançar a mão de um conceito chamado sociedade da disciplina. Que sociedade de disciplina é essa? Essa sociedade, filha da Revolução Industrial e da Revolução Francesa, é uma sociedade de massas organizada em torno do espaço urbano, tal qual nunca se viu antes na história do planeta. A única exceção para uma cidade antes da Revolução Industrial com 1 milhão de habitantes foi Roma, lá no seu auge, 2000 anos atrás quase. O fenômeno é novo, não é único, isso não é só Londres, não é só Manchester, não é só Paris, não é só Berlim. Nós estamos falando de uma sociedade, de um modelo de organização social novo. Então, a pergunta é: como é que organizar essa galera toda? E o Foucault, quando analisa a sociedade moderna, ele lança a mão do conceito de sociedade disciplinar, sociedade da disciplina. Basicamente, ele vai dizer o seguinte: olha, essa nova sociedade, para enquadrar todo mundo dentro do papel social que ela quer, ela precisa fazer com que as pessoas queiram interpretar esses papéis. Eu preciso se assegurar que as nossas crianças queiram ser trabalhadores honestos, mesmo com maus exemplos dentro da própria sociedade.
Ninguém é inocente. Na sociedade sempre houve criminosos, gente que não se enquadrava. Sempre houve. E é o que tudo indica, sempre haverá. Mas a pergunta que eu faço é: como é que eu posso enquadrar as pessoas para elas cumprirem seus papéis sociais? O padeiro gostar de ser padeiro, o policial gostar de ser policial, o prefeito gostar de ser prefeito, e assim por diante. Como é que eu faço para manter as pessoas na linha do lado de cá da linha da lei? Eu preciso fazer isso. Agora não tem mais autoridade. A autoridade religiosa não põe mais freio nas pessoas. Por quê? Porque aí estão falando da igreja enquanto instituição social, tá bom? Porque a religião ela está dando espaço para a ciência no que diz respeito da explicação e da organização da sociedade. A religião passa a ser um assunto privado. Lembre-se, a religião ela não desapareceu. Mas antes, a religião ela desempenhava um papel de freio social muito grande. Por quê? Por meio da punição, né, no pós-vida, ela tentava frear o comportamento durante a vida. Então, basicamente, está dizendo, olha, se você pisar na bola, você vai para o inferno. Se você não pisar na bola, você vai ser recompensado e vai para o céu. Então, por mais que possa parecer para a gente esquisito hoje, isso é o tipo de freio que funcionava, né? Era uma forma de você frear essa natureza destruidora, digamos assim, do ser humano, essa natureza violenta. Uma forma de você enquadrar o pessoal. Funcionava mais ou menos bem? Ok, a gente pode contestar. Ah, é verdade, não é verdade? Não vou nem entrar no mérito da questão. Só que esse poder de freio da Igreja Católica, ele vai da Igreja, da religião em geral, ele vai se perdendo. Ele ainda é importante para muitas pessoas hoje? Definitivamente sim, mas eu estou falando num quadro geral, tá bom? Então Foucault vai dizer, olha, é necessário foi necessário criar instituições disciplinares, ou seja, instituições para disciplinar a galera, para enquadrar esse povo, para fazer com que eles gostem de desempenhar os papéis que a sociedade acredita que são adequados. Tá bom? E aí vamos só clarificar o que é disciplina, tá bom? Essa disciplina, ela é um controle político. Olha, controle político criado para organizar e governar de forma descentralizada um crescente número de pessoas que viviam na cidade. Como assim? Gente, não dá para o governo fazer o papel de babá de todas as crianças que nascem no Brasil, por exemplo. Não tem como. É impossível, virtualmente impossível. Ainda que queira, não dá. Porque o governo tem muitas coisas. O Estado tem muita coisa para fazer. Agora pense em você, pensar da política externa até a criação das crianças, não dá. Então a gente vai ver que surgem paralelamente uma série de instituições sociais que farão, cada uma à sua maneira, o papel de disciplinar os indivíduos. Então, essas instituições serão instituições socializadoras / disciplinadoras. Essas sociedades modernas, elas dão origem a essas instituições e essas mesmas instituições elas vão aparecer mais ou menos na mesma época, variando, claro, de país para país, né? Mas elas vão surgir mais ou menos na mesma época. Essas instituições modernas, né, desse mundo moderno que a gente vive, elas têm um princípio administrativo, que é o princípio técnico-racional. Eu preciso organizar de forma técnica e racional essas novas instituições. A gente já ouviu essa palavra técnico-racional agora há pouquinho, né? Relacionados às fábricas, tá bom?
fábricas. Vamos lá. O modelo da fábrica, o modelo de produção fabril, ele exige uma disciplina, ele exige uma organização. Nós não estamos falando do mesmo período que surge o chamado Taylorismo. Taylorismo, vocês devem se lembrar. O Taylor, né, ele era um industrial, ele organizou os seus trabalhadores porque ele partia do seguinte princípio, olha só, ele partia do princípio que o trabalhador ele era preguiçoso e que os trabalhadores eles tinham uma capacidade produtiva que se diferenciavam, né? Um produz mais, outro produz menos. E ele partia de um princípio de um ritmo de produção que ele, Taylor, considerava como ideal. Então, o que ele faz dentro da fábrica dele? A separação dos trabalhos, das tarefas, ela já havia sido feita, só que ele começa a organizar e a disciplinar o seu funcionário, inclusive com os movimentos. Ó, você tem que fazer A, tem que fazer B, e ele, inclusive, cronometra um tempo que ele, Taylor, considera ideal para produzir um determinado produto. O sapato, por exemplo. Ele, Taylor, determina que, olha, o tempo ideal assim para produzir um sapato é de, sei lá, 20 minutos. Então, a cada 20 minutos tem que ter um sapato produzido nessa fábrica. Então, com isso, ele vai disciplinar os seus trabalhadores para poder produzir dentro do que ele, Taylor, considera adequado. Tá, professor, ele vai fazer isso, né? E como é que ele consegue garantir isso? Ele vai colocar um capataz para poder tomar conta da galera. Quem aqui já viu o filme do Chaplin, em tempos modernos, vai lembrar do Charlie Chaplin, que ele fica lá, né, só apertando o parafuso e tem um cara lá para vistoriar o trabalho deles. Né? Aquilo ali já é o Fordismo, né? Que é uma etapa adiante do Taylorismo. Do Taylorismo. Né? O Gabriel lembra. Então tem um cara ali para enquadrar, o capataz, né? Ele tá vendo ali a galera. Aí você vê que no próprio filme mostra, assim, os caras não podem nem parar para conversar fiado, para ir ao banheiro rapidinho, né? Ele toca lá o cartão para poder ir ao banheiro, né? Não tem tempo de fumar um cigarro, que era comum na época, né? Comer, assim, engoliu a comida e volta para o trabalho. Então, reparem, esse cara ele é disciplinado. Então, essa lógica da disciplina dentro da fábrica, ela vai ser importada por essas instituições disciplinadoras. Lembrem que eu expliquei para vocês sobre a escola técnica. Por que alguns industriais e depois muitos governos vão aderir à escola pública? Pública no sentido para a maioria das pessoas. Porque esses mesmos governos eles vão ver que dentro da escola é possível produzir não só um trabalhador dócil e eficaz, mas é possível produzir um cidadão dócil e eficaz. Pessoal, dessa época para cá, absolutamente todas as ditaduras, quando ascendem o poder, eles vão direto aonde? Na escola. Eles vão direto na escola. Queima livro, produz livro de novo, manda aprender professor, intelectual que... Pum. Por quê? É ali na escola que eu vou enquadrar as crianças. Né? Repare, a educação nazista, né? A educação na União Soviética, que são os dois grandes modelos aí para a esquerda e para a direita, a criançada não tinha paz. É lavagem cerebral do início ao fim do expediente. Por quê? Eu estou disciplinando essas crianças. Eu estou disciplinando o sujeito. Quando eu dou escola técnica, estou falando desse período, tá bom? Para o filho do mais pobre, eu estou dizendo, você continuará sendo operário. Se um ou outro ascendeu socialmente, nesse momento não importa. O Taylor é um que ascendeu socialmente, ele era filho de família pobre. O Ford também.
se um ou outro vai ascender socialmente, isso é irrelevante. O que eu quero é enquadrar essa galera para que eles cresçam e se conformem com os seus papéis sociais. Eu quero que eles cresçam aprendendo, legal, eu vou ser um trabalhador mesmo, porque é melhor ser trabalhador do que ser ladrão. De fato é. Olha só que interessante, de fato é. Muito melhor para a sociedade. É melhor para ele. Reparem bem, o fato desse sujeito aceitar o papel social dele não quer dizer que o papel social dele seja uma coisa negativa. O trabalho continua sendo uma solução para a sociedade melhor do que o crime. Muito melhor. Só que a ele eu estou dando a seguinte educação. Você vai ser educado para ser filho de operário. Para ser um operário, perdão. Enquanto aquele outro sujeito ali vai ser educado para ser um diplomata, algo do tipo. Então, reparem, a educação, ela separa também os indivíduos entre si. Entre aqueles que... Estou falando da educação nesse momento, tá bom? Entre aqueles que vão para o mundo do trabalho, exclusivamente, aqueles que vão para o mundo do mando, digamos assim. Né? As classes mais altas. Então, é por meio da educação. Nesse momento, é que se reforça quais são os papéis sociais e as desigualdades sociais. Tá bom? A mesma lógica disciplinar da fábrica, ela é importada para a escola. A escola hoje, que vocês vivem, é muito melhor que a escola de 100 anos atrás. Até a década de 60, de 70 no Brasil, não era nada incomum você ouvir falar de crianças que receberam castigos físicos, porque eram, abre aspas, indisciplinados. Olha, indisciplinados. Aquele cara que não se enquadra, e sempre tem um coleguinha que não se enquadra, né? Hoje você coloca para fora da sala de aula, né? É uma forma de punição. Você suspende, você expulsa da escola. Porque não se enquadrou, tchau. A escola não vai se enquadrar ele. Professor, mas ele tem um problema. Não quero saber. Ou ele se enquadra, a gente põe para fora. Só que hoje a gente não faz isso de forma fisicamente violenta. A gente não expõe né, as pessoas ao ridículo, à humilhação e tudo mais. Mas, em contrapartida, também a escola não é obrigada a ficar com um aluno indisciplinado. Tenta A, tenta B, tenta C, não dá, tchau. E não há crime nenhum nem isso. A escola não vai. A escola tem liberdade para escolher ficar com o aluno ou não. Ela não pode recusar inicialmente, mas também não é obrigada a ficar. Então, repare que lá na década de 60 e na década de 70, em alguns colégios no Brasil, mais para o interior, menos nas cidades grandes, cara, você colocava a criança ajoelhada no milho, você colocava o chapéu de burro e colocava no canto da sala para todo mundo ver. A palmatória, né, que é você dá uma paulada na mão da criança. É o colocar para copiar, é o ficar em pé. Em alguns lugares do mundo, o castigo físico ainda é comum. Por quê? Eu vou tentar, por meio do convencimento, a fazer com que aquele sujeito se enquadre. Gente, imagine as crianças que tinham, tipo, hiperatividade, transtorno de déficit de atenção, que isso existe mesmo, desde sempre. Essas crianças sofriam demais na escola. Eles eram tidos como indisciplinados. Por quê? Porque eles tinham questões bioquímicas deles que eles não conseguiam entender, né? Para a escola é o que o cara que não consegue se enquadrar, vamos punir. Então a gente vai ver que essa lógica da fábrica, ela se institui na escola, por quê? Porque na fábrica lá do Taylor também rolava castigo físico. O camarada tá enrolando, levava uma lambada para poder ir mais rápido, né? Senão, tinha fiscalização. O que o professor está fazendo? Está fiscalizando. O que o inspetor está fazendo? Está fiscalizando. O que a diretora está fazendo? Está fiscalizando. Opa, pisou na bola. Para a escola, a gente chama o pai e a mãe. E na empresa, a gente chama o indivíduo. Hoje em dia, as empresas ainda têm isso. Né? Muito, muito, muito menos do que tinham antes.
Vai lá na empresa, eu chamo o indivíduo, ó, João, você tá pisando na bola, né? Na próxima, eu tô te dando uma advertência, né? Eu tô dando uma bronca, né? Advertência é um nome fofo para falar isso. Eu tô dando uma bronca, ó, se enquadra. Se você não se enquadrar, né? Na próxima, opa, João não se enquadrou. João, tchau. Então, repare que a lógica da prisão, ela vai ser replicada na escola, no trabalho, nos quartéis militares, na família. Todas essas instituições, elas vão trabalhar da mesma forma, com o objetivo de reforçar essa disciplina social. Então, reparem bem, nós estamos falando de o que tem a ver o trabalho com a escola? Você pode pensar o trabalho, a escola com o quartel. Mas eles trabalham em forma quase que conjunta, quase como camada, você está me entendendo? Uma vai completando a outra. Eles não são concorrentes. Então, reparem que a lógica do trabalho, ela não é muito diferente com a lógica da escola. Eles não vão conflitar. Eles vão se complementar. E se você sai enquadrado da escola e vai para o quartel, eles vão se complementar. E a igreja? A igreja, numa leitura geral, tá bom, pessoal? Ela também é uma instituição disciplinar. Continua sendo. Só que ela, né, tem um efeito hoje um pouco mais limitado se comparado a outras instituições. Né? A igreja, para quem é cristão, só serve para quem não é cristão. As palavras da igreja não vão fazer tanta diferença. Uma outra coisa pode casar, mas não necessariamente vão fazer. Tá bom? Deixa eu